Amém. Aleluia. Obrigado, Graças a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a preciosa palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos ouvem pela internet, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa ministrar de forma especial no coração de cada um nesta noite. É o que eu desejo, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém? Quantos querem experimentar mais do Senhor nesta noite? Que bom, o Senhor tem prazer em ministrar, em compartilhar das suas maravilhas, em curar, em engrandecer, em abençoar o seu povo. Tudo que está na palavra do Senhor, Ele já nos deu em Cristo Jesus. Amém? Senhor, que nesta noite os meus irmãos possam experimentar mais do Senhor. É o que eu peço. Usa-me, que não seja o meu entendimento, o que eu penso, mas o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os amados uma palavra com a seguinte temática: conquistando as promessas, baseada num texto que está lá no livro de Josué, capítulo 1. Então, vamos usar como pano de fundo o texto de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Só um momento. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos romper, Assim diz a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Então nós temos aqui uma palavra de Josué. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nem está previsto aqui na ministração, mas é importante. Primeiro, que Josué foi um discípulo, ele teve humildade, ele andou com Moisés. Então, primeiro ponto, para nós crescermos, nós temos que andar com alguém.
Então, se você não faz parte de um discipulado, procure um pastor, procure um presbítero. Então, é o momento de crescermos, de avançarmos juntos. Então, sempre que a Bíblia fala de alguém que cresceu, que avançou, que experimentou mais do Senhor, ele sempre estava andando com outro, que tinha mais experiência, que tinha mais intimidade com o Senhor. Então, ele cresceu e prosperou nos caminhos do Senhor. O livro de Josué é um livro que aponta, nós veremos aqui hoje aspectos do Senhor Jesus. Então nós temos que enxergar o Senhor Jesus em todo o Antigo Testamento, porque nós estamos no tempo da graça. E o livro que vai mostrar o que trata aqui Josué no Novo Testamento é o livro de Efésios e o livro de Atos. Porque o livro de Efésios vai falar de visão, vai falar da posição atual que está a igreja, e o livro de Atos vai falar de batalha. Então é o que trata aqui o livro de Josué. Interessante que o Senhor começa a ministrar em cada reunião como ele ministrou aqui através do louvor. Ele falou de um rei, no louvor nós falamos de um rei, no louvor falou de reino, falou de conquista, falou de território, é o que trata aqui o livro de Josué. Então o livro de Josué, entrando aqui no contexto deste livro, eu vou utilizar como base esse texto inicial, mas eu vou trabalhar no geral quem foi Josué. A Bíblia fala de vários e vários jovens que tiveram compromissos com o Senhor. Nós temos José no Egito, temos Davi, temos Daniel, temos Timóteo. São vários jovens que cresceram e avançaram nos caminhos do Senhor, e não foi diferente com Josué. Então Josué vai nos ensinar, ele vai nos instruir como tomar posse, como conquistar as promessas do Senhor. Outro aspecto de Josué é que, comparando com Moisés resgatou, liderou um povo ali que estava cativo nas mãos do inimigo. E Josué deu sequência. Então Moisés liderou a libertação do Egito. Josué liderou a entrada na terra prometida. O livro de Josué, resumidamente, ele tem, alguns autores classificam em 3 partes principais. O capítulo 1 até o capítulo 5 fala da entrada. A entrada onde? Na terra prometida, naquilo que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Quantas e quantas promessas o Senhor tem para as nossas vidas? Então, se Ele prometeu, nós temos que perseverar em fé para tomar posse dessas verdades. A segunda parte fala da conquista, que é do capítulo 6 ao 12. E a terceira parte fala da posse, que é do capítulo 13 ao 24. Mas nós vamos ater aqui mais sobre o ministério. Quem foi Josué? Primeiro, qual o primeiro momento que fala de Josué na palavra do Senhor? Então nós vamos ver lá no Êxodo, capítulo 13, capítulo 17. Vamos ver quem foi Josué, como que ele viveu, o que ele fez, em quem ele confiou. Então nós vimos que ele foi um servo de Moisés. Então ele aprendeu com Moisés. Então lá no capítulo 17 vai ter a primeira menção de Josué, Êxodo capítulo 17 a partir do verso 8. Eu não vou ler toda, mas aqui há uma guerra em que há 2 batalhas, uma no alto e outra embaixo. Então o que prevaleceu foi o que aconteceu no alto do monte, que é onde tem ali Moisés com as 2 mãos levantadas. E o que significa isso aqui? Amaleque, na palavra de Deus, aponta para a carne, aquilo que nos dá satisfação, aquilo que levanta o nosso ego, aponta para a carne. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui na vida de Josué é que ele venceu a carne, ele lutou. Então, qual que é o nosso maior desafio? Somos nós mesmos. É vencer a nossa carne. O Senhor Jesus já venceu, a obra foi consumada na cruz do Calvário, Ele já derrotou o inimigo.
No entanto, o inimigo tem um aliado. Qual que é esse aliado? É a nossa carne. Por isso, o nosso primeiro desafio é vencer a carne. É na nossa força? Não, é no poder do Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto, vencer a carne. Foi o que Josué fez. Aqui, no capítulo 17 de Êxodo, no verso 16... No verso 15 fala: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Há uma guerra. Qual a guerra? Do espírito contra a carne. É de geração em geração. Então nós temos que vencer como Josué venceu. Lá no capítulo 2 de Gálatas capítulo 2. Fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Amém? Então não sou eu, é Cristo. Se for na minha força, na minha vontade, a carne, que é aliada de Satanás, ela vai permitir que Satanás tenha vitória sobre a minha vida, sendo que Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Então, o primeiro ponto, vencer a nossa carne. Josué, sobre esse mesmo ponto, o que aconteceu quando Josué começou a adentrar-se à terra prometida? Lá no capítulo 5 de Josué vai falar, capítulo 5, qual que é o primeiro ponto? Vencer a nossa carne. No capítulo 5, no verso de Josué, verso 3, vai falar: Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. No versículo 9 do mesmo capítulo fala: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, ou a vergonha, pelo nome daquele lugar que se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Antes da conquista de Jericó, Moisés tirou o povo do Egito, passou pelo deserto. O Senhor não permitiu Moisés entrar, e no momento ali de Josué entrar, o que ele teve que fazer? Cortar o prepúcio dos homens, ou seja, cortar a carne, porque a carne não permite que nós tenhamos vitória. A carne é aquilo que me dá prazer, não é necessariamente pecado, é aquilo que infla meu ego, é aquilo que toma meu tempo, me dá prazer momentâneo, mas toma o meu tempo para com o Senhor. Então, o nosso primeiro desafio para experimentar as promessas do Senhor é vencer a nossa carne, como Josué venceu. Então, Josué lutou para vencer no poder do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro ponto, nós temos que dominar, que vencer no poder do Espírito do Senhor. Segundo ponto, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro, vencer a carne. Depois, permanecer em Cristo. Êxodo capítulo 24, voltando lá no início do ministério de Josué. Êxodo, então, segundo ponto, permanecer em Cristo. Mas eu já não estou em Cristo? Sim, o nosso espírito foi misturado, foi amalgamado com o Espírito do Senhor, mas se não cuidarmos, a nossa carne pode nos dominar. Êxodo capítulo 24, verso 13. Então, o que aconteceu naquele momento? Deus chamou, capítulo 24, verso 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu do Moisés ao monte de Deus. Deus chamou Moisés para dar ali os mandamentos, a lei do Senhor. Então Moisés começou a subir o monte com Josué. A comunidade ficou embaixo. Moisés estava demorando e eles se rebelaram. Lá no topo chegou Moisés, lá intimidade com o Senhor. Onde estava Josué?
Imagina, ele não estava na congregação, na comunidade, e nem estava com Moisés lá em cima, com o Senhor. Ele estava ali no meio, sozinho. Ele não sabia quanto tempo que Moisés ia ficar. Moisés ficou 40 dias. Então, Josué permaneceu confiando. Ele não estava vendo o Senhor. Ele não estava na comunidade, mas pela fé ele perseverou até Moisés retornar. Porque ele era submisso, ele confiava, ele tinha fé. Então, lá no capítulo 33 do livro de Êxodo, fala mais de Josué. Capítulo 33, verso 11. Falava o Senhor, isso lá quando estava na tenda, falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, seus servos, seu discípulo, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele queria a presença do Senhor, onde Josué falava com o Senhor, Moisés falava com o Senhor face a face, e Josué ali, querendo experimentar mais, buscando a presença. Então ele tinha um espírito que permanecia, que buscava o Senhor. Lá em João capítulo 15 vai falar de permanecer. Então, trazendo para nós, para os nossos dias, nós temos que desejar, que ter vontade assim, de experimentar, de estar, de permanecer em Cristo. Então consequentemente nós experimentaremos o poder de Deus com bênçãos, com restauração e mais que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá no Salmo 91:1 fala da habitação do esconderijo do Altíssimo, que é de permanecer. Então Josué tinha esse espírito que permanecia no Senhor. Então nós já vimos 2 pontos aqui. Josué, ele lutou, primeiro, antes de adentrar ao território, vencer o inimigo, ele cortou a carne, ele removeu ali a vergonha, ele removeu aquilo que poderia atrapalhar ele de conquistar. Terceiro ponto que eu quero destacar de Josué, ele tinha um espírito de fé, ele tinha um espírito diferente, ele tinha um espírito excelente, é o que diz aqui no livro de Josué. E nesse ponto aqui eu quero voltar um pouco também para destacar esse ponto, essa fé que Josué tinha. Livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Naquele momento, Moisés levanta ali, direcionado pelo Senhor, um líder de cada tribo, para fazer um relatório da terra. Deus deu uma promessa, que eles teriam uma terra que manava leite e mel. Então o Senhor tem grandes promessas para as nossas vidas, está aqui tudo na palavra do Senhor. Coisas grandes. Então aquilo que olho não viu, que ouvidos não ouviu, é o que o Senhor tem para os seus filhos. Então como que nós vamos experimentar isso? É pela fé, é confiando no Senhor. Josué tinha esse espírito de fé. Então Moisés enviou 12 líderes. A situação era a mesma para todos. Era uma terra que tinha gigante, era uma terra que tinha muros altos, é uma terra que tinha abundância de uva, de frutos, de riqueza. A mesma visão. 10 líderes olhou um lado, um aspecto. Então, 2 olhou outro aspecto. Então, ali nós temos 2 pontos de vista. O ponto de vista da terra e o ponto de vista do céu. Então, pelos olhos da fé, Josué viu do ponto de vista do céu. Então, a mesma coisa, 2 pontos de vista diferentes. Quem que prevaleceu? Então, os líderes que olharam, não, nós somos gafanhotos perto dele, tem gigante, nós não vamos conseguir vencer. Então, assim como eles falaram, assim foram. Então, vocês não vão vencer? Não vão mesmo.
ficaram no deserto, todos morreram. Então, Deus queria instruir aquele povo, ministrar na vida deles. Um caminho de 11 dias, o Senhor queria trabalhar na vida deles durante 2 anos, mas eles ficaram 40 anos, porque não creram no Senhor, porque foram incrédulos. Daqueles que, acima de 20 anos, somente Caleb e Josué adentrou a terra. Então, ali, Josué liderando esse povo, ele tinha um espírito de fé, um espírito diferente, um espírito que agradou a Deus. Então, 3 pontos principais que eu destaquei aqui, da vida de Josué. O que são as promessas, o que é a terra de Canaã? A terra de Canaã não é o céu. A terra de Canaã são as insondáveis riquezas em Cristo Jesus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus é nas regiões celestes, onde ocorre a batalha, como está lá no livro de Efésios, nas regiões celestiais, onde está Cristo Jesus assentados. A palavra de Deus diz que nós habitamos, que nós estamos nessa região com Cristo Jesus. Então nós estamos na terra para tomar posse, para usufruir de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. É cura, é casamento saudável, relação pai e filho, é ganhar vidas, é influenciar para o reino de Deus, é a expansão do reino de Deus. Tudo isso o Senhor já nos deu. Nós precisamos de um espírito como o espírito de Josué. O nome de Josué quer dizer, Jeová é a salvação. Na raiz é a mesma origem de José, Josué, Jesus, praticamente a mesma. Jeová é a salvação, é o que significa Josué. Então nós temos que ter um espírito como Josué teve, para experimentar essas riquezas insondáveis de Cristo. Tem outro aspecto do livro de Josué que eu quero destacar, que eu comecei a comentar, que Moisés liderou o povo do Egito, chegou ali diante do mar e teve que passar pelas águas. Então é o primeiro aspecto, saindo do Egito e entrando no deserto. Então, os 2 aspectos, entrando no Mar Vermelho e depois entrando ali no Jordão, com Josué liderando, na verdade é uma coisa só, são 2 pontos de vista. Primeiro, sai do mundo, entra no deserto. O deserto é para crescimento. Quanto tempo quanto tempo eu tenho que ficar no deserto? Não, é a minha resposta ao Senhor que vai definir isso. O Senhor tinha um projeto para que eles ficassem 2 anos no deserto, para crescimento, mas por causa da incredulidade eles ficaram 40 anos. Então quando eu creio no Senhor Jesus, está apontando para esse aspecto que Moisés liderou e passou pelo Mar Vermelho. Ali quando Josué está liderando, então tem um aspecto da saída, que quando saiu do Egito, quando nós saímos do mundo, e tem um aspecto da entrada. Então Moisés, o aspecto da saída, do ponto de vista da saída do mundo, quando nós cremos no Senhor Jesus, e temos as riquezas insondáveis de Cristo, quando nós estamos adentrando, tomando posse, conquistando as promessas que o Senhor já deu, que está aqui na palavra do Senhor. É o outro lado do batismo. Então no batismo nós saímos do mundo, nós entramos nas riquezas insondáveis de Cristo. Paulo vai explicar isso lá para os Coríntios. É o aspecto do batismo, passando pelas águas, passando pela nuvem, e quando nós cremos, nós morremos e ressuscitamos com o Senhor Jesus. Então nós podemos experimentar todas as coisas que Ele prometeu em sua preciosa palavra. Quantos estão comigo? Amém? São as riquezas insondáveis do Senhor Jesus.
Como eu posso tomar posse? O que vai me auxiliar? O que vai me ajudar a experimentar essas riquezas insondáveis que o Senhor já nos deu? Então, o inimigo lança, a nossa mente é o campo de batalha. Nós temos a guerra contra a nossa carne. E o inimigo, a nossa carne, às vezes envolve o aspecto também da mente, onde ocorre a batalha. Então, na nossa mente vem, não, você é um fracasso, você é um derrotado, não, essa doença não tem cura, vem na nossa mente, não, eu vou morrer com esse vírus. Então, tem coisas que nós não entendemos, tem irmãos que partiram nesse momento difícil de pandemia, tem irmãos que partiram, mas nós não conseguimos explicar tudo. Mas tem muitos que estão partindo por causa do medo. O medo provém do inimigo. Então nós temos que tomar posse do que está escrito na palavra do Senhor. Aqui vai falar para Josué, não temam. Tenha fé, seja corajoso. É o aspecto de, não, esquece o que o noticiário está falando, esquece o que o mundo está dizendo. Olha para a palavra do Senhor. Mas com que base que eu vou experimentar isso? Eu destaquei aqui 5 pontos que a Bíblia diz que nós podemos experimentar todas as coisas em Cristo Jesus. Primeiro, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Primeira garantia. Efésios capítulo 1, verso 13 vai falar: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Você creu no Senhor Jesus? Então você foi selado. O selo aqui é naquele aspecto lá daquela época, onde o rei tinha um selo e selava um documento, não poderia ser jamais removido. É nesse sentido. Então nós fomos selados com o Espírito Santo, ninguém pode remover. Amém? A não ser que eu permita que a carne domine sobre mim. Eu vou ouvir mentiras, a minha carne é aliada de Satanás. Então eu vou ser um crente derrotado, se eu der ouvido para a carne. Por isso que a carne tem que ser cortada. Segundo ponto. Primeiro, estou falando de aspectos para experimentarmos as promessas que o Senhor, que Josué venceu, que ele tomou posse, ele adentrou. Então ele adentrou ali na terra prometida, onde havia 7 reinos. 7 reinos apontando, na totalidade apontando para o inimigo. Então, chegou no momento que a terra foi distribuída e não havia conquistado tudo ainda. O que isso significa? Significa que por mais que nós experimentamos de muitas e muitas e muitas coisas do Senhor Jesus, ainda tem mais, porque o nosso Senhor é riquíssimo, Ele é abundante, nós não conseguimos experimentar tudo. Josué venceu, prosperou, conquistou, venceu o inimigo, mas ainda tinha mais terra para conquista, porque o nosso Senhor é riquíssimo. Então, o segundo ponto aqui, nós somos filhos de Deus. Primeiro, nós temos o Espírito Santo. Segundo, nós somos filhos de Deus. São vários textos, que vai mostrar essa verdade, nós já sabemos. Eu quero destacar um aqui, Gálatas 4, deixa eu confirmar se é esse mesmo. Vai falar, Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Filhos. Então, nós somos filhos de Deus. Quem não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa não é filha de Deus, essa pessoa é criatura de Deus. Filho, ele tem o carimbo, ele tem o registro, o selo do Espírito Santo do Senhor. Filho tem um pai. Então, um aspecto do filho
é que ele cresce. Então, o aspecto que eu quero destacar aqui é que o filho, ele cresce e ele tem responsabilidade. E ele assume compromissos. Então, o filho, no primeiro momento, ele é bebê. Então, bebê, ele é o centro das atenções. Todo mundo tem que fazer coisas para ele. Ele nunca faz nada. A atenção de todos é para atender a vontade e o desejo do bebê. Porque ele, ou por alguma coisa, ou por comodismo, ou porque ele não conhece. Se não fizer o que ele quer, ele vai chorar. Ele é o centro da atenção. Então, quando passa dessa fase, começa a crescer e assumir responsabilidade, a ter compromisso, assumir responsabilidade pelas falhas, pelos erros, a cooperar com os demais. Então, temos que o crente, então, quando ele nasce de novo, ele passa pela fase de bebê e cresce, e conquista, e assume compromisso, responsabilidade. Esse é o objetivo do Senhor. Então, esse é o aspecto de filhos. Então, primeiro, nós temos o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Quando eu nasço como filho de Deus, eu sou um bebê, mas eu tenho que crescer. Eu não posso permanecer anos e anos como bebê cristão, que queima madeira todo dia. Não tem como. É o centro das atenções. Não me ajudou, eu vou ficar de cara virada. Não vou não. Não falou bom dia para mim, não orou por mim, não me visitou. Não, isso é atitude de bebê cristão. Então, todo filho tem acesso ao trono da graça de Deus, pode relacionar-se diretamente com o Senhor. Lógico que nós somos comunidade, nós vamos crescermos juntos. Eu vou destacar esse aspecto daqui a pouco, que é um aspecto da comunidade, o aspecto corporativo, mas nós não podemos sermos bebês, crentes bebês, sermos incrédulos, como o povo foi ali no deserto. Eram adultos, mas na verdade não conheciam o Senhor. Olhou para a dificuldade, viu gigantes, ficou com medo. Então não entrou, ficou no deserto. Então nós queremos crescer como filhos e experimentar as riquezas do Senhor Jesus. Amém? Você quer experimentar mais do Senhor? Amém? Então o Senhor quer ver, o Senhor na verdade já viu todos avançando, crescendo, experimentando aquilo que o Senhor já nos deu. Terceiro ponto, nós estamos em Cristo, também lá em Efésios. Então Efésios vai apontar para muitos aspectos que está no livro de Josué. Eu vou só destacar aqui. Então, Efésios capítulo 2, aqui do verso 10, do verso 1 ao 10, vai falar da nossa posição. Nós estamos em Cristo. Capítulo 2, verso 6, vai falar: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos nesta região, espiritualmente, em Cristo Jesus. É nessa região que ocorre a batalha, mas a batalha não é na nossa força, é pela nossa fé. Que quem é o nosso general? Como nós cantamos aqui, o nosso general é Cristo. Então, quando Josué estava ali na eminência de entrar, de tomar posse, manifestou-se para ele um ser, ali no capítulo 5, eu não anotei aqui, mas vamos voltar lá. Josué, salvo me engano, capítulo 5. Rapidinho nós encontramos aqui. Josué, capítulo, nós temos um general.
Josué capítulo 5, verso 13, fala assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então, Josué tinha um espírito de fé, tinha um espírito excelente, estava liderando, já havia acontecido muitas coisas, tinha andado com Moisés muitos anos, aqui já tinha passado pelo momento de cortar a carne, e de repente aparece alguém para Josué. Por quê? Quem que vai encabeçar a batalha? Quem é o general? Quem é esse aqui? Então, capítulo 14 fala: respondeu ele, Josué viu com os olhos e não discerniu, porque ele não conhecia, ele não tinha, talvez não tinha o Espírito Santo, apareceu para ele, mas ele tinha fé, ele confiava que ele ia ter vitória, e naquele momento que apareceu esse ser, quem é? É o Senhor Jesus. Então ele adorou esse ser aqui. Lá no verso 15 vai falar: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Então por que o lugar ali era santo? Porque o ser santo estava ali naquele momento. Então isso aqui é o Senhor Jesus. Quem que é o nosso general hoje, que vai na frente? O Senhor Jesus. Quando Moisés entrou no Mar Vermelho, Moisés entrou na frente. Libertação do Egito, do mundo. Quando Josué entrou o Jordão, quem que foi na frente? Foi a Arca da Aliança. Então, a partir daquele momento, quem que vai na frente? É o general, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, por que nós temos medo? Às vezes nós pensamos e acreditamos que é nós que teremos que vencer. Não, nós temos que permanecer em fé, confiar, remover o medo, confiar que quem está na frente é o Senhor Jesus. Ele que é o nosso general. Então esse é o terceiro ponto, estarmos em Cristo. Um quarto ponto que eu quero destacar: nós temos as Escrituras, a palavra do Senhor, que nos dá garantia que nós podemos experimentar as promessas. Josué capítulo 1, que nós lemos, verso 8: não te mandei eu ser forte e corajoso, o 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. O livro, a palavra, as Escrituras, lá em Timóteo capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, vai falar das Escrituras. Então nós temos a palavra do Senhor, são garantias que nós podemos para experimentarmos as insondáveis riquezas em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que faz com que nós sejamos habilitados para qualquer tipo de obra no Senhor? As Escrituras. Se não for isso aqui, não tem como. Aqui está o documento, o regulamento, a lei, as instruções, o ensino, para todos os aspectos. Então, se você for analisar escritores da moda, de qualquer área, que vende milhões de livros, no fundo, já tem algo registrado aqui. Ele está lá, o autor, fazendo sucesso, achando que inventou algo, que tem uma novidade. Aí você dá uma olhada no livro, não, mas isso aí já está na Escritura, tem 3.500 anos, não tem novidade não. E ele está lá fazendo sucesso, vendendo milhões de livros.
Está tudo aqui, porque muitos não conhecem a palavra do Senhor. Tem a instrução para tudo. Então, aqui tem mais uma garantia. Qual que é a base para experimentar? Tudo está aqui na palavra do Senhor. Então, alguns autores falam de 7.000 promessas, eu nunca contei, de 2.000, mas é muita coisa, para todas as áreas da nossa vida. Ultimamente eu tenho meditado no Salmo 1, Salmo 128, fala que eu posso ter alegria, que eu posso ser bem sucedido em tudo que faço. Eu ainda não sou, mas está aqui na palavra, eu vou declarar e vou chegar, eu quero chegar nesse nível. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Tem uma promessa que eu vou ter paz, então eu quero ter paz. Tem uma promessa que eu vou avançar, que eu vou crescer, que meus filhos, que a minha família, que meus filhos são rebentos da oliveira, que eu tenho uma esposa virtuosa. Então, na minha casa, assim será. Não é porque eu quero, é porque está aqui e eu concordei com a palavra do Senhor. Então, mais uma garantia, as Escrituras. Primeira garantia, então, para experimentarmos a vitória como Josué experimentou. Repetindo, nós temos o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, nós estamos em Cristo Jesus. E quarto, nós temos as Escrituras. E por último, nós temos a comunhão com os irmãos. Esse aspecto também é necessário, faz parte, está dentro da palavra do Senhor, a comunhão com os irmãos. Por quê? Mais uma vez, Efésios. Então, quando uma tribo ia conquistar algo, tinha auxílio de outra tribo, ali era uma comunidade. Então, um conquistou, agora vamos ajudar o outro a conquistar. Então, chegou ali, 2,5 tribos, viu antes do Jordão, não, nós aqui está muito bom, aqui tem riqueza, nós queremos ficar aqui. Não, primeiro vocês vão lá e auxiliam as 9,5 tribos conquistar, depois vocês voltam. É o aspecto de comunidade, nós temos comunhão. Então, Efésios capítulo 3, vai falar assim, verso 10, a partir do 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades, nos lugares onde? Celestiais. Deus é sabedoria, o Senhor Jesus é sabedoria? Sim. Nós temos o Senhor Jesus? Sim. Nós temos o Espírito Santo? Sim. Nós temos a Escritura? Sim. Nós estamos em Cristo? Sim. Há sabedoria, há uma multiforme sabedoria que vai ser manifestada somente através da igreja do Senhor Jesus. Mas como que essa sabedoria vai manifestar? Ele vai detalhar, não vou entrar nos detalhes agora, é o que está lá em Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12. Então há um aspecto da comunidade, por isso a comunidade. São um conjunto de brasas vivas que incendeia e o fogo fica maior ainda. Amém? Então, quando um irmão isola-se, ele é uma brasa viva naquele momento, mas o fogo vai apagando. Então, por isso o aspecto da multiforme sabedoria, que só pode ser manifestada através do corpo, da igreja do Senhor. E para finalizar, então nós vimos aqui aspectos desse jovem Josué, que cresceu, que desejou o Senhor, que foi submisso ali ao seu discipulador. Ele confiou. E Moisés o mais manso, mais calmo da terra, o povo ficou tão incrédulo que se rebelou e fez Moisés ficar nervoso e bater na rocha. Ele só podia bater uma vez, e bateu a segunda e não experimentou. Então José liderou e adentrou-se liderando aquele povo para tomar posse, para experimentar as riquezas em Cristo Jesus. Um aspecto interessante da terra de Canaã é que tinha lavoura, é que tinha riquezas. Eles plantaram, eles construíram cidades?
Não, está tudo prontinho, chega lá e toma posse. Há muitas e muitas coisas que o Senhor nos deu, e nós só precisamos tomar posse pela fé, porque tudo é do Senhor, Ele quer o melhor para os seus filhos, mas nós precisamos de fé para experimentar todas essas coisas. E para finalizar agora, de verdade, Josué capítulo 21, Josué capítulo 21, verso 45, o que fala a palavra do Senhor? Josué capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O Senhor falou algo para você? Pode crer, se cumprirá. Tudo, 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 para a glória do nome do Senhor.